Foi? Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando diretamente da Easy Workspace em Orlando, na Flórida. Mais um DR Podcast! Você não ouviu, mas tem aplausos. Sejam muito bem-vindos, galerinha linda do meu coração. E hoje, gente, vamos falar do quê, amor? Hoje nós vamos falar hoje do quê? Respeito, porque é o nosso pastor que tá Nossa, aqui, é verdade. Não pode falar do... É verdade, é verdade. Vai de boa. Estamos aqui com o Gustavo Strumiello. Muito obrigado. Eu não ia falar sobre o nome dele, porque, nossa, eu ia falar outro nome. Como que você fala? Strumiello? Não. Como que pronuncia, Gustavo? Vai. Tá certo, Strumiello. Aí eu falei errado. É mesmo? É. Ah, caraca. Isso é italiano, cara? Italiano. É. Da minha avó. Você é de alguma máfia italiana esse sobrenome? Eu espero que sim, né? Porque de todas as origens italianas dos nomes, é melhor estar associado na máfia do que outras aí. Que É mesmo? uns artistas, umas coisas esquisitas, né? É mesmo? Brincadeira, eu não sei se é. Ô, galera, o Gu, cara, é pastor da igreja que nós frequentamos aqui. Antes de eu dar a voz pra ele aqui, obviamente, eu quero anunciar quem paga a conta aqui, viu, Gustavo? Que isso é muito importante, cara. Muito Afinal importante. de contas, isso aqui só está de pé por conta dessa galera aqui. Primeiro deles é a Parcelou, uma empresa que facilita o pagamento de brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos e que ainda vivem com o dinheiro do Brasil, que é o meu caso. Seu caso também não? Traz uma graninha do Brasil? 70% meu caso. Ah, nós também. Ah lá. Nossa, mesma coisa. Então não tem como. Vamos supor que você é brasileiro, está aqui nos Estados Unidos, chegou numa loja, por exemplo, e quer comprar um iPhone. Aí o seu dinheiro veio contado porque você quer guardar ele para ir num parque, comprar uma comida, fazer uma coisa assim. Você pode comprar o seu iPhone parcelando com o seu dinheiro no Brasil em até 10 vezes, com juros pequenininho e o mais importante, cara, com o seu cartão do Brasil, usando até Pix, se você quiser. Então a Parcelou é uma operadora financeira que facilita isso. Você que tem business aqui nos Estados Unidos, pode usar a Parcelou como sistema de cobrança para o seu serviço, para os seus produtos e tudo que você vende lá. A gente tem da Florida Auto Center, cara, que é uma empresa que vende automóveis aqui na Flórida de uma maneira desenrolada, carros com vistoria, com garantia e o mais importante, cara, você está comprando com brasileiros que não vão te enganar. Isso é uma coisa que acontece aqui, meu irmão. Você já enganaram você? Não, que carro? só a história, né? Ah, tá, mas Não me enganaram. engano, eu cheguei calejado com as histórias já da nossa, então você já má tava reputação, sabendo. né? Vou te falar, viu? Eu caí Já no mesmo. enrosco do carro e paguei o dobro por um carro que não valia o que eu paguei, cara. É. Lá na Florida Auto Center, o Antônio vai vender para você um veículo inspecionado, com garantia, tudo bonitinho e o mais importante, num preço justo para você. Ele parcela só com o seu passaporte lá e você consegue ter um preço diferenciado. Tem da Brasifone, pessoal. A Brasifone é uma empresa que vende produtos da Apple com o mesmo preço da Apple. Você não precisa ir no Milênio, você não precisa pegar fila, não precisa de nada. Você vai lá, vai ser atendido em português, vai parcelar com a sua grana do Brasil e pode levar o seu MacBook, pode levar o seu telefone, pode levar o seu AirPod, tudo bonitinho que vai dar bom para você do mesmo jeito. Quem mais que tem? Too Easy. Tem a Too Easy, na empresa de seguros, cara. Você que está aqui nos Estados Unidos, esse Peraí, só um pouquinho. O TDAH dele tá passando pra você já? Por quê? Porque você é muito, tipo, ele é muito certeiro, assim, nas propagandas, sabe? Matador. Exato, e agora ele foi perguntar, porque tem que tomar cuidado, Então, tá mano. pegando, tá passando. O Gu tem um TDAH forte Exatamente. aqui, gente. Eu também, né? No Mas a passado. Too Easy, pessoal, é uma solução em seguros aqui, de saúde, de vida, de carro, tudo que você precisar. Nós já somos clientes deles há 6 anos. 8 já. 8? A gente anos desde quando a gente trabalhando tá com a aqui, mais mesma ou menos. empresa, É. e agora eles gentilmente estão apoiando essa iniciativa da gente aqui, tá bom? De fazer o podcast e levar a informação para vocês. Temos ainda o Wellington Pessoa, que é um consultor imobiliário, é um cara que é construtor aqui há mais de 20 anos, tem experiência no norte dos Estados Unidos e agora está aqui na Flórida com empreendimentos para você que quer dolarizar o seu patrimônio. Se quer colocar seu dinheiro numa moeda forte, cara, o Wellington é a pessoa perfeita. O pra te Wellington ensinar. Pessoa é a pessoa perfeita. É a pessoa perfeita para te ensinar como investir seu dinheiro em imóveis aqui, principalmente se for de alto padrão, que o bicho é chique. É verdade. O cara é chiquetão, né? Então é isso aí. Vamos lá? Bora. Então bora. Gustavo, que honra, mano. Que legal. Obrigado, pessoal. O cara é um mestre da Bíblia, gente. Nossa, nós vamos sugar Olha ele. minha fama aí. Antes de você se achar demais, vou te falar que você talvez seja um dos homens mais inteligentes que eu conheci nos últimos 10 anos, cara. Caraca! Com toda certeza. Agora eu tô me achando demais. Agora Porque, você falou que não ele achar demais. mais do que só a sua pregação ser muito boa, você é muito inteligente fora também. Você fala sobre tudo, você tem assunto para conversar com qualquer tipo de Verdade, pessoa. gente. Isso não é comum nos dias de hoje, não é uma pessoa que tem conhecimento geral como você. Então, sinta-se com o seu ego massageado de forma positiva. Eu sou lindo. E a gente gostaria de ter mais mesas com você. A gente arrumou o podcast aqui, né? Isso aqui é só uma iniciativa. Né, amor? Pra Só passar um pra tempinho enganar com ele você, e pra cara. ouvir mais você falar. Com Cara, certeza. eu vou te falar, cara. Não, toda vez que você tá pregando, mano,
É muito gostoso, cara, de verdade. Nossa, que é benção, muito né? bom. Eu falo, cara, você dá risada porque a gente dá risada, não ele. Ele é um deve stand-up, rir por de dentro verdade, também. né? Ele deve rir por Ele é um dentro da stand-up, gente, né? eu acho. Você falou, você falou assim, que ele tem... Stand-up. Esse Você já cara, estudou, sabe por você já quê? estudou alguma coisa de comédia? Porque não? você não ri das suas próprias Não? piadas. É engraçado, cara. Isso é um erro de comédia, né? Se eu tivesse Não. estudado, o certo é rir às vezes, Não. né? Da Não, própria eu piada. acho que não, Não, porque daí... o correto é você não rir das próprias piadas. Nossa, então... Porque isso torna a piada mais engraçada. Isso é muito Você tem legal. muita técnica de Eu já stand-up contei comedy, cara. uma piada ou outra, que não deu pra ver que era piada. É. Porque eu continuei num tom normal e Sim. só que era piada. E a galera não Aí eu pegou. não ri, não parei, ninguém riu. Eu falei, mas era engraçado, eu sabia que era engraçado. Mas daí você fala depois, era uma piada. Não, a galera dá risada. eu penso, esqueci de rir, né? Esqueci de rir, ninguém entendeu a atmosfera de piada, né? Ah, mas é muito bom, Mas gente. você consome comédia? É uma coisa que você gosta ou não? Não, pelo visto. Ah, só assim, né? Naquele vício Reels que eu tô me libertando cada vez mais, para coisas de comédia. Tá. Aqueles caras, 5 amigos, não lembro, 5 Quatro irmãos, amigos. 4 amigos. Consome bem, pelo visto. Vejo um pouco, uns cortes assim, mas eu acho que se a pessoa ficar tentando ser engraçada, produzir piada, não vira muito. Tem que Pode ser crer. um pouco engraçado, né? Tem que ser espontâneo. Eu acho que eu já sou um pouco engraçado, sem querer. Mas você nunca estudou, assim, tipo, pra Como dar ser engraçado? Tipo, não, pra dar pra... Imagina, Já cara. foi engraçado sem querer. Como ser engraçado, eu acho. Pra você, não palestrar, né? Pra você pregar e, tipo assim, você teve algo... Técnica de Não, oratória, tipo, Não, eu neurolinguística. deveria, inclusive, ter estudado mais. Primeira vez que eu preguei foi como? Era um culto de jovens, né? E o que acontece? Tanto de personalidade quanto de contexto, eu sou meio envelhecido. Meu perfil, minha personalidade é um pouco envelhecida, né? Segundo o Leandro, né? Eu tenho uns 70 anos. Desde os 18, 46, tenho segundo ele. 70. É. Então, e contexto, sempre fiquei com pessoas mais velhas, amigos. Sempre foi um ecossistema assim. Nossa, por que eu tô falando? Ah, lembrei. Ah lá, Lembrei. começou. Tá. E aí o Leandro me colocou num culto de jovens e falou assim, cara, vai lá, você vai pregar sábado. Não me falou nada, nada de nada. Eu falei, pronto, Já vai. era ordenado pastor? Não, eu tinha 18 anos, novo Uau. convertido. Eu falei, pronto, aí o meu desespero era assim, não posso falar nada fora da Bíblia. Eu lembrava Sim, aquele mano. texto que Tiago fala, não queiram ser mestres, Aham. porque aqueles que ensinam vão ser julgados com maior rigor. Eu pensei, meu Deus, vou lá na frente, Cara, 1000 pessoas sentadas, um de Beleza. pé. O de pé sou eu vou ensinar. E se eu falo uma coisa errada, Deus vai me Sim. cobrar. Então eu fiquei 100% concentrado em não posso falar nada fora da Bíblia. E pensei, esse vai ser o sucesso da boa pregação. Não vou falar nada fora da Bíblia. E de certa forma é o sucesso de uma boa pregação. Mas assim, principalmente o culto de jovens, eles precisavam muito mais que Bíblia. Hoje eu enxergo, né? Por exemplo, eu falei, não tinha uma coisa fora da Bíblia no que eu disse. E tinha outros pregadores na época, dava pra contar 18 coisas fora da Bíblia. Mas na pregação deles, todo mundo pirou, aplaudiu. Aí assim, uma semente boa que ele colocou, o cara gostou. Porque gostou do mensageiro. A minha mensagem era maravilhosa, mas o mensageiro, eu não sabia nada como pregar, o que fazer. O Leandro só me disse, você prega sábado. Eu botei toda a minha atenção na letra. A pregação não pode falhar. E ela não falhou. Mas eu fui percebendo com o passar do tempo, ela não falhou, mas a didática, a oratória, a piada, o resto falhou. O mensageiro, e você não tá ali, fica um pouco profunda a conversa sem querer. Eu nunca tento. Não, mas é pra falar. Né? Você não tá ali para ser aprovado pelos homens. Você tá ali para pregar a mensagem. Mas se os homens não te aprovam, não recebe a mensagem. Então, claro que assim, é paradoxal. Você pode ser um profeta maluco, os homens não aprovam mesmo. João Batista, não precisa ser aprovado. Ele vai lá e fala, raça de víboras, tal, e ninguém gostou. Ele não foi simpático, carismático, mas trouxe, né? Sim. Mas era um contexto, o chamado de um homem. Hoje eu não acho que cabe para um pregador dizer isso. Eu não acho orgulhoso dizer, cara, não, eu prego a palavra. Quem não gosta, tchau. Ué, se a pessoa não gosta, ela não ouviu, se ela não recebeu, né? Que se o cara não gosta de você, Rubens, você fala uma piada, fala sem noção. Sim. Muita Não vai liberdade. nem ouvir, né, o que ele falou. Já vem com pré-julgamento. A mesma piada eu falo sem noção. E o outro, se eu gosto, eu falo, Rubens é extrovertido. É extrovertido ou é invasivo? É sem noção? Depende se eu gosto de você ou não. Sim. Então você não tá lá para que te aprovem, mas se não te aprovam, a sua mensagem não vai tão fundo. Sim. Sua mensagem não pega. Então eu nunca fiz nenhum curso, mas assim, no cotidiano da prática, eu fui percebendo nuances que me tornavam mais agradável. Por exemplo, né, tem isso. Não é perseguição com quem fala isso, não. Mas eu lembro muitos anos atrás eu vi um pregador dizendo assim, gente, se você puder, se coloque de pé agora
E eu achei muito bonito. Se você puder... E lembrei num contraste outros pregadores dizendo, fica de pé agora. E eu mesmo sou meio ovelha negra, sou muito questionador, muito curioso. Sim. Eu já tive em algum lugar que o cara falou, fica em pé agora. Eu falei, fico não. Fica em pé agora. Entendi. Pelo jeito que ele falou, né? Pela forma dele falar. Não preciso ficar em pé. Você não é Deus, não manda em mim. O cara ainda que ele esteja liderando, ele ser simpático, ele ser um cara agradável, né? Sim. Educado. E assim, se pastores, pessoas que me lideram, falam, fica em pé, não tô problematizando isso. Eu entendo, eu vou e fico. Mas eu tô falando, eu fui visitar uma igreja, não conhecia, e eu sou meio chato. E como eu, de 1000 pessoas que se sentam numa igreja, várias são chatas. Uhum. Várias podem ouvir e falar, cara, nada a ver, o cara não tá te mandando. Ele só falou, fica em pé. Sim. Tá bom, essa pessoa é livre, mas tem muitas que não são. E todas precisam ouvir o evangelho. As que não são vão pensar, não manda em mim. E eu achei bonito, o pregador disse, se você puder, coloque-se em pé. Eu achei, assim, tira uma trava. Se o cara não quer que soe, assim, um pastor evangélico mandando, e eu odeio trejeitos, sequela de pastor evangélico, eu fujo de parecer. Então, eu fui percebendo na jornada que certas coisas e jeito de falar tornavam a mensagem mais agradável. Então, eu fiz oratória, assim, como se diz, na pele, né? Sim. Nunca fiz nenhuma inscrição, matrícula de nada. Eu já li sobre coisas, claro. Mas também sempre tive como meu palco de fala era igreja, pregação. Sim. No início, eu tinha muito receio de qualquer coisa, clicar em qualquer coisa de melhorar a oratória. Eu acho isso errado. A minha mentalidade da época. Mas na época eu pensava que eu estava manipulando alguma coisa. Entendi. Eu pensava, não, tem que ser o Deus usando. Não vou aprender uma técnica que faça alguma coisa. Eu achava que eu ia estar manipulando. Hoje eu vejo isso como uma religiosidade da minha parte. Sim, concordo. Mas muitos anos eu evitei tentar aperfeiçoar uma coisa como você pensando... orar pedindo, por exemplo, uma oportunidade de trabalho melhor e não ir trabalhar. Você fala, eu não vou treinar aqui mais meu conhecimento. Deus vai ter que fazer. Sim. Mas assim, novo convertido eu pensava. Até, às vezes eu lembrava umas piadas muito boas. Só que eu achava que seria errado eu botar no esboço a piada. Falei, não vou manipular uma coisa. E eu fiquei assim, preguei uns 10 domingos, pensando um depois do outro assim, esqueci aquela piada. Domingo que vem eu conto. Eu pensava, no esboço eu não vou pôr, que isso aqui é santo. Eu não vou manipular nada. E nunca contei. Eu sempre estava na esperança de lembrar durante a pregação, mas ela não vinha. Eu achava errado anotar, não anotava, né? Mas eu acho pura religião. Hoje, às vezes, eu coloco lá no meu esboço um asterístico, eu sei que é piada. Eu coloco uma palavra assim, tal. Pra você lembrar. Agora ela tem que estar num contexto, né? Sim. E tem gente veementemente contra. Não é piada, né? É só a palavra. Mas daí tá no lugar errado também, né? Se for, pra ir lá na Poema não serve, né? Provavelmente não. E é uma linha, tem várias igrejas, iriam dar um play numa das nossas mensagens e se ofender, falando, porque o cara não tá lá pra ser engraçado, não tá pra contar piada. E eu respeito a visão, legal, vai lá, abre a Bíblia expositiva, lê lá, não conta uma piada, não fala da sua filha, não fala da sua vida, você tá lá pra pegar a palavra de Deus. Mas nossa visão alcança outro tipo de gente, sem manipular a verdade, o púlpito... Mas dá um E isso é muito legal, público. porque uma coisa que foi um conforto para nós desde que nós chegamos ali na Poema, né? Que foi, acho que a primeira igreja que nós congregamos de fato, até porque a gente veio de uma origem católica e a gente não tinha uma sede, né? A gente não tem isso quando a gente é católico, né? Foi exatamente essa porção que nos deram de assim, cara, não importa que vocês chegaram agora, não importa nada. Vocês se comunicam com pessoas que provavelmente nós não vamos chegar um dia. E essa liberdade, esse carinho, esse cuidado, ele é muito interessante porque a gente não se sente preparado para falar sobre, para espalhar a palavra nem nada. Mas o carinho e o conforto que vocês dão pra gente de que, assim, se aprendeu algo, passa pra frente, o que você já sabe é importante porque ele dá uma segurança pra nós, né? De saber que, eu não preciso me enquadrar, igual você falou, com a sequela, com o trejeito do pastor que é meio que engessada, essa coisa enlatada e tal. Eu posso ser eu... e espalhar o evangelho do meu jeito, como eu puder fazer, desde que eu não minta, desde que eu não deturpe a palavra e coisa do tipo. Então, isso é bem interessante. Uma pergunta, cara. Quando você pregou essa primeira vez, você conseguia notar que a galera não estava em sintonia com você? Não. Durante não, porque ali em cima é tanta atenção, o jogo... né? Eu tinha 18 anos, aí alguém de fora pensa, subir e pregar. Mas é uma arte e tem umas 30 coisas acontecendo ali. Não é subir e pregar, é a distância do microfone. Você olha para uma ala esquerda, direita ou central. Você não pode olhar muito para um lado e nem olhar muito para todos.
E não pode fazer piada demais, e nem de menos. E não pode errar na doutrina. E tem que estar firme ali no olhar Não e se perceber. enviesar por quem tá te assistindo, porque isso deve mudar muito o jogo com o tempo, né? Você vai conhecendo, as pessoas estão ali, né? Deve ser Mas bem difícil entrar num tema em que você sabe, puta, eu sei que vai doer pra aquele cara. Não, Mas você fica tenso ainda quando você sobe ali? Você fica Não ainda, com tudo que acontece no âmbito emocional ali do cenário, não. Eu fico tenso no mundo espiritual. Sim. Tenso assim porque eu faço isso há quase uns 10 anos. Então, não é o desafio achar um esboço e desenvolver. Início, desenvolvimento e fim. Dá pra fazer. Sem Deus, dá pra fazer. Você falou isso numa das últimas pregações, né? Mas Profissional da fé. Sim, profissional da fé. O desafio é assim, tem uma vontade de Deus que está lá na Bíblia, ela vai ser sempre aquilo, está sempre correto. Qualquer capítulo que você abra e ensina para a igreja, está sempre correto aquilo. Mas tem na igreja local uma mensagem, um tema, uma ênfase de Deus que ele quer comunicar. Arrependimento esse domingo, e você prega alegria. Por exemplo, Paulo fala isso aos Coríntios, ele fala assim, gente, vocês que são líderes, se vocês errarem o tom da trombeta, como que os homens se preparam para a guerra? Cara. E ele está falando a respeito de liderar pessoas. Não é uma guerra literal e nem trombeta. Mas a trombeta tem lá, dó, ré, mi. E os homens estão treinados. Quando toca o ré, pega suas coisas, é a hora de guerra. Aí tocou dó. Não é guerra. Fica deitado em casa. Vão bater na sua porta, matar toda a sua família e até você lá pegar a coisa, já está morto. Porque alguém errou a nota. Alguém tocou a nota errada. Nossa, gente, vocês falaram do TDAH, trouxe à tona. Nossa, Então, que mas eu só tava uma coisa, falando? isso Não, que você falou é literal, isso é bíblico? Bíblico, tá? Literalmente, Paulo escreveu isso. Então ele avisava através do toque da trombeta? Isso era a mentalidade de Paulo do Velho Testamento. Os homens de guerra eram avisados da guerra por um toque. Tá. Exemplo, 2 longos, 1 curto, eu não sei qual. Sim. E Paulo tá pegando essa figura do velho dizendo, gente, se vocês errarem a nota da trombeta, os homens não se preparam para a guerra. Sim. Era o jeito que os mestres... Ele falou de mestres. Ele tá falando com a igreja, com as pessoas que falam na igreja de Corinto. Lembrei porque eu tava falando. Lembrou mesmo? Lembrei e esqueci de novo. Vamos pensar que eu sou louco. A gente tá falando de mestre. Não, a gente tava falando... Não, a gente tava falando sobre... lembrei. Agora lembrei. Sobre a atenção que você tem espiritual Pregação. em pregar. Qual que é a atenção? Saber a nota. Uau. Ali tem muitas notas corretas. Se eu falar de amar a Deus, é bíblico. Se eu falar de amar o marido, tudo bíblico. Mas a gente crê na nossa visão espiritual que tem uma nota que é mais pontual. É a estação de Deus. Não é sempre inverno no relógio de Deus. Sempre verão. Mas vai sempre de biquíni, velho. Às vezes é inverno, de biquíni passar frio, vai ser ruim. No inverno é de blusa. Então, a gente crê assim, tem estações espirituais. Aí minha atenção é perceber de Deus, fora da minha habilidade, experiência, know-how, fora disso, perceber qual é a estação. É inverno, Deus? Qual é o toque certo? O que o senhor quer falar? Eu não vou lá no Google, índice de divórcio está alto. Vamos falar de divórcio. Ou tem igrejas que fazem isso. Soltam forms para membresia, pesquisa e pergunta pro povo o que vocês querem ouvir. Bota 10 temas, o que é mais votado prega. Não tô falando mal disso. E não é que nem na igreja católica. A igreja católica todos pregam mesmo. Tipo assim, tem um evangelho lá. Aí todas, tipo, é por dia, entendeu? Então Todas cada seguem. dia é um evangelho e todas seguem a mesma. É tipo uma tradição, né? Uma doutrina mesmo. Sim. E você faz o que você ora e pede pra Deus. Sim. Então, nem mesmo a poema tem uma ordem do que vai ser pregado no mesmo domingo em poemas diferentes. Agora, assim, eventualmente tem um tema que todas as poemas podem seguir. Por exemplo, sei lá, frieza espiritual. Né? Apocalipse tem lá o versículo, naqueles últimos dias. O amor de muitos se esfriaria. Aí esse é o versículo que vai embasar o tema, frieza espiritual, e todas as poemas vão seguir. Entendi. Mas cada pastor, por exemplo, a Igreja Católica, os caras podem mundialmente ler o mesmo capítulo e cada um De forma diferente. Sim, entendi. configurar para a interpretação de Deus para aquele momento, Entendi. né? Tá. E, cara, como que você chegou? Isso que eu ia falar. Eu ia falar do começo lá. Como que você se converteu? chegou no... Nossa, pura loucura. Como que eu virei cristão? Como que você se converteu lá atrás? Mais ou menos assim. Muito Você muito jovem. usava Muito muitas jovem. drogas e... Sério mesmo? Mais ou Não tem... menos, Sério? Não tem cara, graças a Deus. Apaguei as sequelas, né? Só deu TDAH. Só sobrou um pouco dos neurônios. Não, mas tornando em curtas palavras, mais ou menos.
foi assim, minha vida... meus pais nunca eram relacionados à igreja, então a gente não sabia nada, né? Tipo, eu bebia, fumava com eles, inclusive. Eu achei que isso fosse já de... Aí cigarro, sei lá, eu comecei com uns 11 ou 12 anos no máximo. Caraca. Como assim, mano? E depois, sério? eu sempre fui, no mau sentido, avançado... como se diz essa palavra mesmo? Precoce. Precoce nas coisas. Então, toda a vida adulta errada, eu já vivia com 12, 13. Então, daí rapidinho foi, né? Evoluindo as drogas. Então, rapidinho eu tava viciado. Até que um dia eu lembro, eu falei, não, eu não tô viciado. Eu vou usar só hoje e amanhã chega. Aí, no outro amanhã, eu falei, não... cara, eu posso parar, mas eu só mais uma vez, cocaína, só mais uma vez hoje, amanhã não. Cara, você usou as coisas pesadas mesmo? Eu usava todo dia cocaína, aí eu pensei, vou parar, né? Aí eu pensava que eu tava livre, mas eu falei, não, mas pra que eu vou ficar careta? Não tem um motivo pra ficar careta. Não ficar no grau é bem melhor. Então não é que eu era viciado, entendeu? Eu só não via motivo pra ficar careta. Só que aí eu lembro essa experiência, eu fiquei vários dias e um dia eu tava revirando meu guarda-roupa inteiro, procurando algum R$10 em algum bolso pra ir lá comprar. E eu tava fazendo isso e pensei, você não falou que você ia parar? Já tava uns 5 dias seguidos que eu falei, vou parar. É o último. Nunca era o último. Eu pensei, não, hoje eu vou lá só porque tô sozinho hoje, nada pra fazer. Dinheiro não vai fazer falta. Não vai fazer falta, eu não tava achando Aí eu me caí em si, eu falei, meu Deus... Eu acho que eu tô viciado. Eu vou hoje só a última pra ver. Aí quando eu fazia uns 12 ou 13 dias que eu tava usando todo dia, eu tive o clique, eu falei, eu sou um viciado. Aí que eu percebi, até então eu não era na minha cabeça. Quantos anos você tinha nessa época? Eu acho que eu tinha 13 ou 14. Meu Deus, cara. No máximo eu tinha 15. E aí teve uma experiência que me marcou, foi assim, o que marcou minha conversão. Dali pra frente eu ainda fiz coisas erradas e usei de novo, só que nunca mais a mesma pessoa. Eu nunca mais era livre. Foi assim, eu lutava jiu-jitsu, subindo o morro do jiu-jitsu, atrás do Horto de Tremembé, vocês lembram? Na nossa cidade, pessoal, do lado. Aí Tremembé tinha esse morro e era um alambrado fechado atrás, né? O pessoal, os meninos lá cortaram o alambrado para entrar pelos fundos do Horto, a gente usava ali. Aí toda vez eu subia e ia a pé pro jiu-jitsu, eram uns 15 minutos, 20 minutos a pé de casa, ia com o meu kimono nas costas, eu entrava no fundo do Horto, apoiava o meu kimono, sentava no tronco, colocava minhas drogas e ficava ali tempo, 1 hora lá, né? Usava... hoje eu nem gosto mais muito de... Não é nenhum protocolo crente, não. É só, o nome é meio ruim, né? Cocaína. Mas eu ficava lá usando. E aí teve esse dia que eu contei no outro podcast, inclusive, eu sempre esqueço dessa história. Quando alguém pergunta do meu início, eu lembro. E é muito boa essa. Que eu botei meu kimono ali, aí tinha vários papelotes assim, eu cheirei, aí eu tava fumando pra dar aquela... Caraca. Dar uma abaixada. E eu tava olhando pro kimono, o resto das drogas, pensei, nossa, armou. Ó, fazer um treininho bom. E aí depois já volto, uso mais. Né? Mente nóia, assim, o patrimônio de um nóia é as drogas que ele tem. Então eu tava no sucesso. Falei, armou. Eu tô tranquilo aí, por mais uns dias eu tô tranquilo. Depois vai resolvendo de arrumar mais, né? Aí, era uma época que as pessoas visitavam as casas vestido de branco, com aquela pistola assim de veneno pra tirar dengue. Tá. Tomava multa, minha casa lá tomou uma multa, tinha 5 coisas fora de dengue lá, que era passivo de entrar dengue, água, planta, não sei o quê. E aí eu tava assim, já tava no efeito das drogas, eu vi um mosquitinho assim voando, parou no meu braço. Aí eu fiquei olhando o mosquito, olhei assim mais de perto. Aí ele levantou, foi voando. Quando ele voou, eu comecei a lembrar do desenho dele em cima do meu braço, né? E falei, nossa, tinha aquelas bolinhas brancas nas asas. Era o que caracterizava o mosquito da dengue, as bolinhas brancas. Sim. Ele tava meio viajando. Falei, nossa, era da dengue. E subiu uma bolinha de sangue no meu braço. Aí eu falei... Aí eu tava naquele grau gostoso da droga, aí deu uma cortada assim, eu falei, meu Deus, era da dengue. Vou morrer. Caraca, vou morrer. Não tinha Google, GPT, smartphone com 3G... Pra você pesquisar. Não tinha nada. Tipo assim, é dengue, o cara vai morrer. Sim. Aí eu falei, meu Deus. Com droga na cabeça, você... Não, e aí começou a bater a bad do negócio, né? A droga faz assim, assim. Tá. Aí quando eu tava assim, eu pensei, meu Deus, Ela olha... é nootrópica, né? Ela modula meio que de acordo com o caminho que você vai seguindo ali. Nossa, aí, Rubens, gente, vocês não têm noção. Eu comecei a falar, meu Deus, eu assisti minha morte. Olha a minha vida. O mosquito veio, eu assisti tudo. Eu deixei ele fazer aquilo, só que eu não me liguei. Minha cabeça estava vazia, eu não pensei em nada.
Só quando ele voou que eu lembrei que tinha as bolinhas, eu falei, pronto, olha a minha história. Eu tinha 15 anos nesse dia disso. E meus pais me colocavam em escola adventista, pra ver se dava jeito. Ah, mas eles sabiam de que você usava e... Não tudo, eles não sabiam tudo. Ah, tá. Eu ainda era um impostor, né? Eu era até que bonzinho nas coisas de casa. Sim. Lá fora que eu era outro personagem pra ter aceitação e ser do crime. Sim. Aí, eles me botavam em escola adventista, então algumas histórias da Bíblia eu tinha ouvido. Davi e Golias, coisa assim. Só que a escola adventista era boa lá na região e fala de Deus. Então os pais pensam, bota lá que vai ajudar esses meninos. E vários tranqueiros estudavam comigo. Que vários pais tiveram essa ideia. Sim. Então a gente fazia coisa errada no banheiro, usava lá educação física. E aí, eu lembrei de umas coisas da escola assim, falei, meu Deus, olha a minha vida. Lembrei da minha biblinha, tem até hoje essa bíblia, que eu ganhei na escola adventista. Inclusive, já usei ela para fazer coisas erradas. Eu não tinha nenhuma consciência, temor de nada, valor nenhum. Meu Deus, cara. Meus amigos, se eu quisesse usar uma droga tal, você é meu amigo, eu saio do podcast, roubo um negócio seu, eu vou pra casa, nem sinto nem mal. Era assim, eu não tinha nenhuma régua moral, eu tava nem aí. E eu lembrei umas coisas da escola, falei, meu Deus, eu vou pro inferno, eu acho. Ainda 15 anos, lembrei daquela biblinha, falei, nossa, meus pais não me criaram pra isso. Nossa, eles pagam a escola lá de Deus pra eu tomar jeito. Olha a minha vida, 15 anos, morri, noia, fumando num terreno baldio. Esse era bem de vida, assim, tipo, seus pais? Era médio, assim, bem, eu nunca precisei ajudar com nenhuma conta em casa, mas eu não tinha mesada, meu pai não me dava as coisas. Tipo, os caras da rua tinham lá o melhor videogame, eu não tinha. Sim. Mas não faltou nada, né? Tipo... E aí, eu... comecei a pensar, aí eu pensei algumas coisas na minha cabeça aquela hora, né? Falei, meu Deus, meus pais não me criaram pra isso. Lembrei, quando eu era pequenininho na escola, que bota o algodão no feijão, ele nasce. Falei, meu Deus, eu queria ser aquela criança, eu queria ser só o filho dos meus pais, um menino de 15 anos, só que eu tinha que fazer uma pose de louco, né? Pra ser respeito, droga, coisa e tal. Eu tinha que fazer uma pose que não era muito eu. Né? Tipo, sei lá, honrar pai e mãe, almoçar de domingo com os pais. Isso não é bonito na rua. Isso aqui é brega, isso aqui é chato, não vai virar madrugada, loucura. Mas no fundo eu gostava um pouco, eu queria estar com meus pais ali. Sim, todo mundo gosta. Ter mais tempo, até me emociona um pouco. Tipo, ir num restaurante à noite jantar com eles, a gente ia às vezes. Eu tava lá sentado, mas eu tava pensando, eu vou pra rua com os moleques, eu vou sair daqui. Eu vivia refém do impostor, né? E aí eu pensei essas coisas, eu não vou morrer 15 anos, olha a minha história da minha vida. Meus pais não me criaram pra isso. Eu só queria ser aquele menininho da escola de novo. Lembrei do negócio do feijão, falei, só queria ser... Mas como que eu vou ser isso? Uma criança careta, filhinho de papai e de mamãe. Como que eu vou ser? Não dá pra ser isso. Eu sou louco, eu nasci pra isso. Os pensamentos que, né? Aí, esse dia, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu lembrei que um amigo meu me convidou para ir numa igreja dele, várias vezes. Eu sempre falava, vou, qualquer dia eu vou. Aí eu falei, agora eu vou. Eu vou morrer mesmo, eu vou lá para ver. Fui visitar a igreja dele. Eu falei as coisas que eu pensei, vocês precisam lembrar para entender a história. Sentei na igreja aquele domingo, fui de bicicletinha, sentei na igreja, fiquei assim, tinha umas 50 pessoas. A idade média era uns 105 anos. Sim. E o meu amigo tinha uns 35, sei lá. Eu tinha 15. Cara, você tinha um amigo de 35 com 15? 15. Eu tinha muito... que o de 35 tava te levando pra igreja, né? Porque normalmente quando você tem 15 e anda com o de 35 é porque ele vai te ensinar coisa errada. Eu tinha vários amigos assim. Um dia meu pai falou... Eu acordei e tava um amigo meu cortando grama de um jeito muito profissional. Porque ele ficou 3 anos na clínica internado. Então você vê um amador cortando e organizando a grama e fazendo... E você vê um profissional. E meu pai era muito maloqueiro. Meu pai viu e falou, esse cara não é jardineiro, esse cara não trabalha com isso, esse cara é nóia. Foi lá, Gustavo, o que é aquele teu amigo, quase 40 anos, o que é teu amigo lá? Meu pai era maluco paulista assim, né? Ganhou na hora, então eu tinha vários amigos dessa faixa etária, né? E aí esse era do bom, esse era do bem. Visitei a igreja dele, sentei lá, aí o pastor começou a falar assim, tem alguém aqui essa noite... que Deus te trouxe aqui, que se você... E outra coisa, eu orei no fundo do horto assim, Deus, eu não quero, eu não aguento mais essa vida, não. Porque essa vida é assim, era fugir de ser careta, era fugir de viver praticamente. Tinha que viver louco. O que era legal, falar com os caras, 24 horas louco. Acorda bebendo, fumando, 24 horas louco no ar, era assim que era o negócio. E aí eu falei, não quero mais essa vida não, eu queria ser normal,
queria ser criança de novo. Aí o pastor começou a falar assim, hoje você orou que você não aguentava mais essa vida. Só que até aí eu tava ileso. Eu falei, não sou eu não. Acertou. 50 pessoas aqui escutando, e eu não gostava, pastor evangélico, terno, não gostava de nada, eu só fui visitar a igreja. Aí ele falou, pensei, não, meu amigo falou alguma coisa pra ele, tal, tô visitando. Aí ele falou isso, eu pensei, se ele falar outra coisa, eu vou acreditar. Eu tava na cadeira, penúltima fileira. Aí ele falou assim, e Deus te trouxe aqui essa noite, e você orou que você não aguentava mais essa vida, e você tinha medo de ir pro inferno. Aí foi a primeira que deu uma batida assim no coração. Eu falei... Pegou de raspão. Caraca. Pegou de raspão. Eu falei assim... Falei, não é possível, não. Só tava eu lá. Deus não tá me vendo e tá falando com esse cara. Deus tem 7 milhões de pessoas pra resolver. Era que ele falava isso, né? Não, eu lembrei de histórias da minha escola, assim, uns missionários perdendo a cabeça, não sei o quê, fazendo as coisas de Deus. Falei, Deus tá com esses caras. Deus vai lá com maconheiro de jiu-jitsu se importar comigo. Aí eu falei, não, se falar outra é pra mim. Aí o cara falou assim, não lembro exatamente os jargão evangélico, mas no meio ele foi entregando exatamente. Ele falou, pra você saber que é Deus, você lembrou dos seus pais, e você falou, não foi pra isso que Deus me criou. Eu falei, não é possível. Aí eu já tava abalado. Caraca. Aí eu já baixei a guarda, fiquei tenso, eu falei, não tem como. Eu falei, Deus, se falar mais uma é pra mim. Eu pedi a terceira coisa. Ele falou assim, e falou ainda mais. Você orou que você queria ser só o filho da sua mãe da escola naquela experiência do feijão. Falou nada, Gustavo. Você acredita? Arrepiado. Caraca, arrepiado. Quando ele falou isso, eu caí de joelho ali na cadeira, sem contexto pra cair de joelho, que era só pregação, não é a hora de você cair. Só que eu Era a hora de cair. fui assim, foi um espírito tão forte em cima de mim que eu sabia, Deus me viu. Mano. Ninguém me viu, eu não falei pra ninguém sabe meus pensamentos ali. Aí teve 4 coisas que eu pensei, que ele falou explicitamente as 4 coisas. E eu saí assim, muito tocado. Eu falei, meu Deus, existe mesmo. Até então, tudo isso, Deus, Bíblia, era uma coisa assim, teórica. Sim. Como que eu pensava pra mim Deus tá lá com um livro anotando tudo. Eu falei, Deus, depois dos 40 eu vou arrumar, tomara que dê tempo de equilibrar o Depois dos 40. Porque até os 40 eu vou viver. Eu não vou fazer sexo, não vou usar droga, vou ser um careta e tal. Assim, na sociedade. Pra mim era muito brega, uma vida comum. Aí eu pensava, depois dos 40 eu dou jeito, a gente resolve isso aí, Deus. Era só uma teoria. Aquele dia eu falei, não, é verdade. Deus existe, Ele tá vendo, Ele me viu lá no negócio e tal. E ele falou, o pastor falou, você pensou que você ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Bate a depressão da droga, você já sente que vai morrer sem contexto, você pensa, eu vou morrer. Com contexto ainda, a dengue me picou, eu falei, acabou. Essa vai ser minha vida, essa vai ser minha história e tal. Caí de joelho, tive essa experiência e falei, Deus, nunca mais faço nada de errado, né? Aí fiquei num primeiro amor, assim, durou 1 mês mais ou menos. Aí eu voltei a fazer coisa errada, só que eu me sentia muito mal. Nunca mais era bom. Eu fazia com um peso na consciência. Aí toda semana eu caía, usava coisa errada, ia falar com o pastor. Ah, pastor, caí. Ah, pastor, caí. Eu não conseguia ficar livre do negócio. Aí, nesse meio tempo que eu já estava meio crente, né? Crente Raimundo, vocês conhecem isso, E os seus pais não foram? Um pé com Deus, um pé no mundo. Os seus pais não foram pra igreja depois? Depois que eu visitei e fui, eles também foram pra igreja. Mas como que você chegou em casa falando, fui pra igreja? Não, eu cheguei em casa no outro dia, chorando, pedi perdão, falei, gente, eu tava usando droga, eu tava fazendo as coisas, eu fui muito tocado por Deus. Ninguém falou, para de usar. Mas a consciência de que Deus me vê, que Ele me ouve, que Ele queria uma outra vida, eu voltei muito afetado. Caramba. Aí eles não acreditaram direito, né? Choraram, foram lá na igreja e tal. Aí depois passou um tempo, eu visitei a Poema e eu tava com essa dificuldade. Toda semana eu usava muito menos. Mas eu não conseguia. Maconha eu não usava mais. Eu tinha conseguido parar. Parar não. Na verdade, um dia eu usei. Falei para um amigo meu, ele, não, cara, você é crente, não faz isso não. Eu falei, não, faz um para mim, eu vou pegar um e chega. Claro que nunca ia chegar, né? Mas, Rubens, eu usei. Eu me senti tão mal.
tão sujo. Eu ficava fazendo assim, ó. O efeito que era bom e me agradava era o mesmo efeito. Mas agora eu senti uma camada de sujeira em cima de mim, aquele efeito. Caraca. Eu falava, Deus, me tira. Eu comecei a tomar água e entrar no chuveiro. Eu falava, Deus, me tira esse efeito. Eu nunca mais uso. A única coisa que eu peço pro Senhor, só me tira desse efeito. O efeito que pra mim antes falava legal, aquele efeito me fazia sujo. Eu me sentia muito mal. Cara. Aí nunca mais usei isso. Mas cocaína, sim. E aí visitei a Poema, inclusive na minha visita a Poema, né, a igreja que a gente faz parte hoje, sentei na última fileira. Fazia poucos minutos que eu tinha usado. Usei, sentei na última fileira e falei, Deus, eu vim pra visitar e tal, o pastor descolado. Mas cara, é isso que... Desculpa te interromper. Pode falar, acho que é a mesma pergunta. Não, por que você foi lá? Por que você foi lá? Porque tinha uma mulher, trabalhava na faxina em casa. Uma vez por semana ela ia lá. Era uma casa grande. Ela levou um DVD do Leandro. E eu vi na contracapa, Leandro, ex-usuário de droga, pensei. DVD o quê? Música ou pregação? DVD de pregação. Me identifiquei... Leandro cantou? Não sei. Ah, tá. Não cantou. Me identifiquei e falei, vamos lá, vou visitar a igreja desse cara pra ver. Achei assim, nunca tinha visto o pastor sem terno. Aí botei o DVD dele falando, gente, eu tô chapado. Eu achei muito estranho, isso era gíria de rua. Tio. Aí ele falava não sei o que, tio. Tio era só bandido. Só bandido. Popularizou a expressão. Mas inicialmente, só biqueira, só quebradona. Fala, tio, tá ligado aquela fita? Ninguém falava assim. O pessoal fala, mas era presídio o negócio. Ele falando assim no púlpito. Aí eu só via aquele mundo bem evangélico. Eu falei, não é possível. Fui lá visitar por causa disso. Vi o DVD, vi o jeito que ele falava, era parecido, me identifiquei, né? Aí visitei, sentei na última fileira, eu lembro que eu orei e falei, Deus, eu vim visitar pra ver, eu já sei que ele vai falar, pô, vou pro inferno, tô fazendo coisa errada. Mas eu acho que pra mim não tem como, Deus. Eu acho que eu nasci pra ser do crime mesmo, porque... E do crime, eu não digo crime, né? Sim. Pô, uma vez uma moça me viu pregar, acabou o culto, ela falou, você tem que te levar lá na Fundação Casa. Como assim, pra cara? eles verem pessoas que saíram daquela realidade. Pô, tem gente lá de 15 que já foi enquadrado por sequestro. Homicídio, 5-7, vários... Eu falei, não, moça, calma aí. Não é tanto assim, minha bandidagem é só usar umas droguinhas, não fui desse, né? Empinava moto na rua. Não fazia essa bandidagem. Bandidagem do Leandro. Mas aí eu fui, tipo, última fileira pensando, Deus, o Senhor me fez assim, agora eu tenho que ficar lutando contra o negócio. Eu acho que, pra mim, Deus, acho que vai servir pra isso. Pô, eu tiro um pouco o pé, fico mais tranquilo. Mas não consigo parar, porque eu já tinha tentado muitas vezes. Eu já tinha jogado minhas coisas fora umas 3, 4 vezes. E não conseguia. Aí fui visitar a Poema e não falou nada lá de vai pro inferno, faça isso, não faça aquilo. Mas um milagre, assim, um toque de Deus dentro de mim, eu saí de lá sabendo, eu sou outra pessoa. Eu nunca mais vou fazer o que eu fazia, voltei em casa, joguei tudo fora. E aí que se fazem uns 13 ou 14 anos, né? Da primeira vez que você foi lá, então, você não usou mais? Nunca mais usei nada. Caracas. Era uma luta constante toda semana, né? Eu caía, eu fui no efeito de droga lá na última fileira, fiquei assim lá, instalado assistindo. Não tem raciocínio humano. Ele não botou no data show lá 10 motivos de que você vai pro inferno fazendo isso. Só um toque de Deus por dentro de mim me libertou e nem vontade eu tinha. Eu cheguei, joguei fora e segui minha vida. Assim, buscando Deus, querendo ser mais de Deus, querendo andar com Deus. Focado em só querer me aproximar disso, sem perceber, eu fui só distanciando dessas coisas. Que eu tentava lutar contra, né? Eu acordava assim, não posso usar hoje. Não posso fazer, vai ser pecado, Deus não gosta. E eu aguentava uns dias e caía. Sim. Aí eu pisquei e os olhos passaram anos. É muito louco, Meu né? Porque Deus, se você for ver a etimologia da palavra conversão, é convergir, é mudar a rota, né? Então é como se você acordasse, por mais que você soubesse que Deus tinha um chamado para você, que ele estava ali te vendo e coisa e tal, mas é como se você estivesse seguindo ainda no mesmo caminho, tentando se esquivar daquilo. Sim. Parece que ali você realmente convergiu e falou assim, não, agora eu busco outra coisa. Sim. Não tô mais no caminho da droga, eu tô buscando Jesus, assim, é muito louco isso, cara. Sim, foi muito meio louco. Sem perceber. Eu achava super brega, alguém com Bíblia debaixo do braço. Eu nunca quis isso. Pregar, então, piorou, nunca quis pregar nada. Mas eu fui só tentando andar com Deus. Aí fui sendo transformado. Aí ajudei um jovem, outro. Aí virei líder. Aí foi passando um tempo eu fazendo coisas da igreja, muito envolvido e tal. Quando eu pisquei, tava lá na ordenação de pastor, né? Foi com quantos anos isso? É que eu sou ruim de tempo.
Mas já deve faz entre 6 e 9 anos, deve ter sido. Caraca, isso é bem ruim de tempo, entre 6 e 9 anos, 3 anos. Entre 6 e 12 anos. Mais ou menos 6, 7, 8, 9, 10, 12 anos. E como que você ficou expert em Bíblia? Tipo, você chegou e falou, não, vou engolir isso aqui agora. E foi logo depois da sua conversão? Assim, Paulo fala lá em Coríntios 12, né? Dos 9 dons do Espírito. Uhum. Aí fala de outros dons em Romanos. E aí tem esse dom de mestre em Efésios, os dons de Cristo. De todos esses dons de Paulo, por exemplo, são 9 lá só em Coríntios, mais 4 em Romanos, 14. Eu tenho muito poucos. Sou cheio de dons, milagres e tal. Dos 9 dons, qual que você Por exemplo, eu já orei por pessoas de cura e foram curadas. Mas eu não tenho dom de cura. Eu conheço amigos que têm o dom de cura. Essa expressão do toque de Deus é muito mais forte quando eles fazem ou oram. E o índice, né? Até esses caras, tipo Todd White, de 10 pessoas que ele ora, não curam 10. Mas o índice é maior do que se eu orar por 10. Entendi. Né? O meu tá 10 para 1, 10 para 2. Entendi. Mas você não precisa desse dom. O mover de Deus vai. Sim. Eu não tenho esse dom. Mas, por exemplo, o dom de discernimento de espírito é um dom que eu reconheço mais na minha vida. Sim. Então, você pode se mover naquilo. E é automático naquilo. para você? Por exemplo, esse discernimento de espírito é uma coisa que, assim... Você precisa acessar esse lugar ou ele anda com você? Tipo, ele anda. Tipo, você já sente na hora. Ele anda. Esse espírito aqui não... E não sempre, que eu sou um termômetro de tudo e todos. Sim. Mas meio que eu olho no olho e às vezes tá valendo 2 horas de conversa. Aquele olhar. Eu sei, mas eu não sei tudo que vocês estão passando. Mas às vezes olho no olho, faz um... E eu acabo, não sei, dos fatos humanos. Tô lutando com isso, finança, não sei o quê. Mas eu sei no espírito o estado atual do negócio, entendeu? Entendi. As consequências que aquela semana produziu no espírito. Você sente o que... Mas sei lá, tipo, dom de profecia, não tenho. Ficar profetizando assim, Rubens, eu vejo 2 anos. Mas Paulo fala, todos podemos profetizar. Então tem momentos que você se move naquilo. Sim. Mas aí, nesse déficit de dons, que eu tenho muita facilidade é, tipo, aprender, ouvir, ter fome de conhecimento, curiosidade. Então, tem isso. Meu perfil de pessoa é assim, eu ouço coisas. Você me fala 1 hora lá de Bíblia. O que é pra mim daquela 1 hora, alguns intervalos que é pra mim, quando eu ouço, faz assim, crava dentro de mim e eu sei. Isso eu não esqueço nunca mais. Alguns endereços bíblicos. Eu não sou de decorar, nunca fiquei lá tentando. Mas, sei lá, você compartilha um texto. Cara, Hebreus 4:12 falou muito comigo. Você fala o endereço, a palavra que você fala, se me atravessa de um jeito, entra aqui numa gaveta que eu sei. Esse endereço eu não esqueço nunca mais. Você sabe que esse era um dos... Eu nem tenho orgulho de falar isso, tá? Mas essa era uma das coisas que eu mais tirava sarro. Porque era como se fosse uma medição de quem é melhor, sabe? Decorando o texto. Decorar versículo, não sei o quê. Então era uma coisa que eu falava, puta chatice, velho. Esses que aparece que é uma guerra entre eles pra ver quem sabe mais. E uma medição de, eu conheço mais da Bíblia que você, porque eu decorei mais versículo, coisa do tipo. E hoje eu vejo que, assim, cara, é meio que inevitável, né? Quando você tá realmente lendo, estudando tudo, você citar onde tá, até para que as pessoas entendam que você não tá tirando aquilo da sua cabeça. Sim. Não é que você tá realmente pregando algo que tá ali dentro da Bíblia. Claro. E hoje tem vezes que eu falo o conteúdo do endereço e não falo o endereço. Não que isso é melhor ou pior, cada um tem um jeito. Mas para mim, me coloca meio nesse rótulo de trijeito evangélico, às vezes, sabe? Sim. Não que pronunciar um endereço é uma coisa religiosa. A Bíblia é santa. Você falar, Efésios 4:15, tá dizendo... Às vezes eu faço, mas eu acho só desnecessário sempre. Citar 10 vezes. Sim. Mas então tem isso, uma facilidade... Então não é... Desculpa, tá? Não é tão... Não tem um descrédito se você citar algo que está correto sem citar o endereço toda vez. Sim, não. Nenhum. Vai ter descrédito. Tá lá na Bíblia, eu sei que tá. Aí você pega e fala, né? Eu sou péssimo pra guardar. Nossa, vixe. Vai ter descrédito com Deus se Deus sondar que o motivo da fala é pro cara se vangloriar. Se vangloriar ou admirar. Aí ele falou a coisa certa do lado de fora. Mas o espírito que ele falou foi para exibir conhecimento. E o conhecimento, o dom de conhecimento, não é para ser exibido e aplaudido. O dom de conhecimento é para servir. Você encaixa tijolos no caráter, no espírito, na alma da pessoa, que ela não é mais a mesma. E dá para você encaixar o tijolo fazendo questão da pessoa saber que você encaixou. E você leva um royalty.
e dá para encaixar sendo um quase sujeito oculto, sabe? Dá para você brilhar mais o que você entregou na mesa, dá para você deixar evidente. Rubens, note bem que eu vou te falar, cara. Isso aqui me custou 100 horas, $1 milhão investido em workshop, Tony Robbins. Aí eu falo, pronto, eu trouxe muito mais do meu brilho. Sim. E se eu só falo despretensiosamente, Rubens, você não acha que... E fala a mesma coisa que eu ia falar lá. Mas aqui o caminho que eu fiz foi para no fim me admirar. E aqui o caminho que eu fiz foi para no fim você pegar o princípio e só comer dele. Não para eu ficar com, né? Então se o cara fala o endereço para motivo errado. Mudando um pouquinho a rota agora, você não acha que num mundo em que tudo é branding, não está muito mais fácil hoje de um pastor se apoderar desse nível de conhecimento para ele vender ele, não a palavra? Sim. Não está muito mais assim, tipo... Mas é o que tá acontecendo hoje. Eu posso ganhar muito com isso. E eu ainda assim vou estar entregando a Bíblia. Sim. Eu não estou mentindo. E esses caras, de certa forma, eu acho que era uma preocupação de Timóteo, né? Porque Paulo escreve uma carta para Timóteo, ele é um jovem lá, pregador, e Paulo está lá ajudando ele a fazer um ministério. E Paulo fala a Timóteo, você vai achar estranho, vão aparecer homens que pregam por orgulho. Tipo, deveria ser muito um absurdo. O cara prega por orgulho. Rubens, pensa, você prega num domingo. No outro eu vou pregar. E eu penso, vejo sua mensagem e falo, a igreja vai ver a minha muito melhor. Rubens acha que aquilo é revelação, eu arrumo uma melhor. Vejo lá uma coisa de Spurgeon em inglês, traduzo, não dá pra você competir com Spurgeon. Aí eu falo de Spurgeon, como se fosse minha. Entendi. Pregar por orgulho. Paulo ainda fala, outros pregam por paixão a riquezas, outro pega por causa da arrecadação do dízimo depois. Outros pregam por inveja. A igreja do outro tem 1.000, a sua tem 300. Prega mais popular, engraçado, legal pra crescer. Mas Paulo fala, não se incomoda com a motivação desses caras, deixa eles pregar. Desde que eles anunciem Jesus, deixa eles fazer. E no dia do juízo, Deus vai retribuir a cada um segundo suas obras. Sim. Então você pregou para propagar seu ministério, não foi para Jesus ser conhecido. Mas ele vai ser conhecido no meio do caminho. E homens vão te aplaudir. Só que no dia do juízo, Deus vai te olhar. Eu acho que ele nem vai falar em português, ele só vai falar nos olhar. Rubens, você sabe a verdade. A gente sabe, cara. Ah, Jesus, eu preguei para você. Mas a gente sabe. Seu prazer não era falar... motivação. Sim. Então acho que hoje, estatisticamente, pode ser que... Não sei estatística, né? Não quero sentenciar pregadores, quem sou eu? Mas é só uma coisa evidente, né? Sempre assim na Bíblia, também é assim, estatística. Elias está lá desesperado, falando, Deus, os profetas se venderam todos. Só sobrou eu. Deus fala, só você não. Guardei mais outros 400 que não se dobraram, ou 700, esqueci. Que não se dobraram a Baal. Sempre tem pessoas fazendo a mesma coisa. Uns com a motivação certa, outros errada. Mas aí só terminando a resposta. Tem essa facilidade de aprendizado, assimilação e um custo humano, por exemplo. GPS, eu não sei chegar em lugar nenhum. Eu ando de GPS sempre. Então é uma coisa meio da minha psique mesmo. Coisa simples, não tenho HD para rodar. E outras que parecem complexas, eu lembro tudo. Então parte é isso e parte é... Quando eu tive essa experiência de conversão, todos os meus amigos eram do mundo. Todas as minhas ideias de programação eram pecado. Eu não tinha uma ideia assim, né? Que minha avó falou uma vez, que você não vai numa danceteria tomar um drink, conversar. Eu não tinha uma programação dessa, tomar um refresco e conversar. Minha programação era sempre pecado. Então eu me converti, o que eu pensava era errado, o que eu fazia era errado, meus amigos eram errados. Não tinha 3G no celular, essas coisas. A única coisa que me sobrava era ficar lendo a Bíblia. Ah, sábado à noite, o que eu faço? Eu falei, Deus, o que eu faço sábado à noite? Tudo que eu sei fazer é pecado. Então, na solidão de amigos e tal, e eu não era muito simpático e legal, como eu sou hoje, que já aperfeiçoei, eu não tinha, assim, amigos, eu não era muito, sabe, Rubens, simpaticão e tal. Então, eu ficava lá sozinho. O Rubens é simpaticão? Nossa. Até é simpático. Voz de multidões. Eu não atraía muito, então, o que eu fazia? Ficava lá lendo a Bíblia. E eu realmente ficava muito apaixonado. Eu falei, meu Deus, é verdade? Eu já li a Bíblia, tipo, em 3 dias eu li a Bíblia inteira. Adolescente, sem ter trabalho, muitas coisas para fazer. E aí eu ficava lá horas, muitas horas lendo. E mesmo às vezes que eu não estava apaixonado pelas letras, por monotonia, eu lia. Agora eu sou crente, acho que é o correto a se fazer. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Não sabe? Aí eu nunca segui assim, né? Gênesis, Apocalipse, 1, 2. Eu leio muito de forma avulsa. Eu leio um capítulo. E como que você indica?
Eu sei que você tem o curso lá, que nós vamos falar já daqui a pouco. Não, se a pessoa quer conhecer mais de Deus, não tem um hábito, convive com a Bíblia, uma boa indicação é os 4 evangelhos, né? Ela lê Mateus, Marcos, Lucas, João. Ela lê devagar, não lê para dar o cheque. Pode levar 1 ano para ler os 4 evangelhos. 6 meses, 2 anos. Importa que ela leia até o momento que as letras estão afetando, está tocando ela entende aquilo, mastiga e vai viver aquilo. Você sabe que assim, eu normalmente eu falo isso, né? Falo assim, quando uma pessoa newbie, cara raulizão, não conhece nada. Pra mim, funcionou isso, porque eu sempre tinha... Você começou com os 4, né? Sim. Eu sempre tinha essa parada de assim, tem uma Bíblia aqui, vou abrir uma página como se fosse um biscoito da sorte. Sabe? Abro ali, aí leio o negócio, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo aqui. Não falava nada, né? Porque eu não entendia nada. Aí eu li ali e tal, não entendia bolhufas e beleza, fechava e vida que segue. Quando aconteceu tudo que aconteceu pra mim, eu falei assim, vou ler isso aqui, mas eu vou ler os evangelhos. E, mano, eu me apaixonei por Jesus ali, porque eu não tinha visto ainda a história sendo contada como se fosse um filme. Sim. Uma história real na minha frente ali, sabe? E quando eu comecei a ler, eu falei assim, mano, esse cara era muito legal, mano. Olha o que o cara fez, cara, olha tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou. E aquilo me deu um combustível pra eu voltar e falar assim, agora eu quero entender isso aqui inteiro. Né? Que é o que eu tô fazendo agora, tô no comecinho e tal. Mas pra mim foi muito importante, né? Ler os evangelhos de fato. E eu queria perguntar sobre o Bereanos, rapidinho. Qual que é a ideia do Bereanos, cara? É uma escola para entender a Bíblia ou para... Você aprender a ler a Bíblia? Um cara, por exemplo, como eu, iniciantezão, vai extrair valor daquilo ali? Vai. Bereanos é a escola da Bíblia da nossa igreja, né? Poema começou no Brasil. Bereanos é daquele texto, conhece, né? Que de Beré, povo de Beré. Paulo pregava numa igreja e ele fala, os bereanos, eles eram mais nobres que outros ouvintes, porque eles ouvem e vão conferir na Bíblia. Eles não ficam refém do Reels. Né? Hoje, só no brand todo mundo é refém. Se o cara fala com um artista, se o cara o que ele tá falando deve estar certo. O cara é famoso, milionário de Rolex, falou um negócio, deve estar certo. Então tem que ver a Bíblia, é o parâmetro. Os bereanos faziam isso. Então é a nossa escola de examinar a Bíblia e interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Então alguém que não sabe nada vai aprender lá um início, e alguém que já sabe, a Bíblia nunca dá pra você zerar, né? Impossível. Como demão de parede. Eu pintei minha garagem da última casa, Rubens, de preto. Tá. Sabe como é bloco de garagem? Tem aqueles poros. Horrível. Quantas demãos você acha que eu dei pra voltar pra branco? Nossa, voltar pra branco? Voltar pra branco pra entregar a casa. Mentira. Então, assim, dei 1 milhão. Cara. E a Bíblia poderia fazer aqui 100 podcasts em cima de 2 versículos. Cada um dá uma demão diferente. Então, mesmo quem conhece a timeline assim da Bíblia, no Bereanos, você dá uma outra demão. Você entende de outro jeito, você vê outra perspectiva, você acumula conhecimento, que é importante também. Só acumular conhecimento não é importante só. Mas também é um capítulo importante. Porque algum dia, daqui 3 anos, o conhecimento que você está lá acumulando, você lê aquilo de novo e no ano 3, mesmo texto entra diferente, isso que se chama revelação. Sim. Revelação é apareceu ali uma coisa que não estava antes. Mas se não existiu antes, você não leu, você não sabia o antes, como vai? Até porque, creio eu, que assim, a Bíblia foi escrita para ela ser atemporal. Tanto que ela faz muito sentido nos dias de hoje, 2000 anos depois. Então, eu acredito que pode ser que muita coisa precise de uma nova interpretação no futuro, porque o mundo mudou. Né? Pode ser que as palavras façam ainda mais sentido com os tempos que estão por vir. Sim. Assim como já estava previsto lá, né? E, obviamente, que ela não é uma escola exclusiva para quem é da Poema. Se uma pessoa, por exemplo, está assistindo aqui, ela fala, eu quero fazer o Bereanos. Ela pode fazer. Sim, se ela tem fome de Bíblia para um tempinho da semana e tal, lê, né? Pega tutores, irmãos mais velhos que estão lá ensinando um pedaço da Bíblia, ela tem submissão. Não, eu quero ouvir o que esses homens carregam e tem fome, ela pode participar. E como que vai funcionar isso? Só pra gente entender. Eu não estou por dentro da logística 100%, não. Não tem mas já assim, tem uma organização. A gente vai abrir 100 vagas, por exemplo, limitada. Gatilho de escassez, mas é gatilho real mesmo. Não vai ter 101, vai ter 100. E semanalmente ou quinzenalmente, 1h30 de Zoom, todo mundo participa e trata de assuntos assim. A gente organizou de um jeito que sejam princípios elementares para entender a Bíblia. Não entender tudo, né? Você não faz isso em uma escola. Sim. Mas entender a base, as colunas da Bíblia. E essa escola não está te levando para um destino, é só para você entender mais da Bíblia. Por exemplo, você vai fazer isso para você se formar em alguma coisa, não é nada disso.
Nada. A gente simbolicamente faz um certificado, mas claro, você não está formado com patente nenhuma. Sim. Você só... Um teólogo, assim, nada a ver. Só conheceu mais da Bíblia. Só ganhou estatura espiritual. Estatura. Entendi. Eu já quero. A Dora tá desesperada. Dora, eu acho... Não sou, nem bem. Lá. Não sou nada. Pode mudar de assunto. Quem sou eu? Eu tô estudando a Bíblia. Que caiu de paraquedas, quase morreu e agora tá crente aqui na sua frente. Né? E eu comecei a ler a Bíblia faz uns 2 anos. Só veja se faz sentido. Tá bom, Gustavo? Diga. A Dora é isso aqui que você tá vendo nesse estúdio aqui, ó. É uma atleta que foi uma das melhores da história do país dela. No tempo em que ela ficou competindo, pouquíssimas mulheres venceram ela. Pouquíssimas. Não dá pra caber no dedo de uma mão. Por quê? Porque eu acredito que ela tinha hiperfoco no que ela fazia. Ela não TDAH, entendeu? Não acho que ela era mais abençoada geneticamente, não era mais abastada financeiramente para ter investimento, nem nada disso. Mas ela não gostava de perder e ela trabalhava muito duro pelo que ela queria. Ela passou desde a aposentadoria dela até agora, batendo cabeça em tudo quanto é lado, sem saber no que ela ia colocar o hiperfoco dela. E ela achou. É a Bíblia. Eu tenho notado uma facilidade muito grande dela em memorizar e não só memorizar para memorizar, mas de levar isso para o contexto de algumas coisas que a gente está passando às vezes em casa. Não, mas eu não consigo gravar nada. Não, mas calma, meu amor. Posso terminar meu raciocínio? Pode. Desculpe interromper você nesse momento, mas ela consegue contextualizar. Ela fala assim... A gente tá passando um momento ali em casa, ela fala assim, mas na Bíblia, ó, livro de tal, fala assim, assado. Eu falo, louco, que você tá virando, mano? Você tá afiadinho. Não, eu falo assim, na Bíblia tá escrito isso. E não sei o quê. Então, eu acho que ela tem, sabe? Uma facilidade. Mas é que eu tô gostando. Pra não falar que é um dom pra ela não ficar avexada. Não é dom, mas eu tô gostando. Então, tudo que eu vou ler, eu não consigo ler outra coisa a não ser a Bíblia, sabe? Sim. Eu tenho uma pilha de livros que eu comprei lá e eu falo, cara, mas eu tenho tempo. Dias, desculpa, agora tem que interromper. Esses dias eu buguei. Que a Erika foi pro Brasil. Nossa, aí ela fez não era pra fazer isso, vergonha de pedir pra Erika trazer as Bíblias que ela comprou. Mas era uma Bíblia, né? Eu não sabia que eu tinha comprado outra. Um tijolo desse tamanho assim, que é uma Bíblia... que ela tem grego. Não, a de grego nem era pra eu comprar. Tipo assim, eu só vi, eu não sei por que eu coloquei no carrinho. E aí eu falei, cara, não era pra eu trazer essa Bíblia. Só que não era essa de grego, não. Era outra, era desse tamanho, juro. Só que ela tem 5 versões na mesma Bíblia. Então assim, aí eu falei assim, eu quero ler as versões, entendeu? Então cada vez eu vou ler uma versão, assim, tipo, porque eu quero saber a diferença de versões e tal. E aí veio essa outra de grego, tipo, do nada. Eu falei, cara, essa aqui não era nem pra trazer. Mas aí eu não sabia que a Fran, minha cunhada, tinha colocado junto na mochila da Fiber lá pra Erika trazer as coisas pra gente, né? E aí a hora que a Erika veio com a mochila, mas tão pesada. Não tava aguentando tanto de livro, tão pesada. 10 quilos. Meu Deus, eu falei assim, Érica do céu, você me perdeu. Nossa, que tão sem graça. Não era pra ela trazer, era pro Rubens, que ele ia pro Brasil logo depois. E, enfim, aí passamos não consegue fugir da piada, só fica imaginando o seguinte: a Érica recebendo um livro de uma recém-convertida em grego. Tipo, o que ele vai passar? Que tá ousada, viu? Tá estudando grego. Mas foi procurar. Mas ele usou minha Bíblia. Foi procurar o que era? Poema. Foi procurar poema e boetos. Aí ele quer ficar procurando as coisas em grego. Olha lá, viu? Eu comprei pra ele. É a fome da Dora, né? Vai vendo. Mas era pra ele. Não é bom esse, mas, enfim, esse flow de fome, né? De querer mais e tal. E é o que você falou. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu tô lendo assim, leio os Evangelhos, o Novo Testamento, depois eu volto pro Antigo Testamento, acho que... Não sei quantas vezes que já deu, acho que li umas 4 vezes o Novo Testamento e o Antigo tô lendo para essa segunda vez. Mas eu gosto de ler em ordem, sabe? Não sei, eu gosto. Mas às vezes sei lá, o Espírito Santo fala comigo, lê Isaías. Eu fico, cara, eu preciso ler Isaías, não sei porquê. Aí eu vou lá, pego o livro de Isaías e leio todo. E aí tô fazendo isso. Mas cada vez que eu leio, eu vejo, eu falo, por que eu não vi isso aqui da outra vez? Tipo, já passei aqui 4 vezes e não vi, sabe? Então eu começo a ter interpretações bem diferentes às vezes. Então, e eu não canso, daí eu tô lendo. A primeira coisa doida no meu processo de conversão que aconteceu foi eu sonhar com Lucas 14. E eu nem sabia o que era. Aí eu deduzi que era a Bíblia. Fui lá, abri, fui ler e tal. Não fez sentido nenhum também na época. Mas foi mais ou menos por esse caminho. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Qual foi a coisa mais sobrenatural que você já viu dentro de uma igreja nesse caminho? Boa pergunta, hein? Dentro de uma igreja? Não, tipo, com você, na sua vida. Coisa mais sobrenatural relacionada a isso. Porque
tem coisa, né? Sim. Não, na minha vida, eu vou falar... Que assim, a gente gosta, né? Cresce um braço, pô, dom de maravilha, cresce uma orelha. Uhum. A gente gosta desses sinais, assim, muito miraculosos do lado de fora. Eu gosto, amo também. Mas mexe mais comigo, por exemplo, olha só o que a Bíblia diz. João Batista, entre os nascidos de mulher, não havia maior que ele. Ele era muito relevante para Deus. Muita estatura espiritual com Deus. O cara tinha reputação com Deus. No nascido de mulher não havia maior que ele. E, exemplo, Elias nasceu de uma mulher, profeta Elias, todo mundo nasceu de mulher. Se você coloca lado a lado os milagres, não dá nem para comparar. Elias matou gente, caiu fogo do céu, foi o carruagem de fogo. O discípulo dele ressuscitou defunto, o cara estava morto e ressuscitou. Já viu essa história, Rubens? Não. Eliseu foi enterrado, Eliseu falou para Elias, o que você quer de mim? Elias perguntou, né? O mestre, o discipulador. É o porção dobrada. E tem vários jeitos de uma porção dobrada, mas no caso deles foi quase que literal. Elias fez 14 grandes milagres. Eliseu fez 13 e morreu. Quando Eliseu... Não. Elias fez 7. Tá? Falei errado. Elias fez 7 ele fez grandes milagres. Eliseu fez 13, quase a porção dobrada. Morreu com 13. E aí a Bíblia conta, morreu um cara, Eliseu já estava morto, morreu um cara nos tempos dele, eles foram enterrar o cara, mas sem querer no mesmo buraco da terra que Eliseu. Quando o corpo do cara tocou de Eliseu, o cara ressuscitou. Completou o 14º. Caraca! Depois de ele não viu, vários homens aconteceram isso na Bíblia. O cara não viu o cumprimento máximo do que Deus disse para ele, mas pós-morte aconteceu. Esse tá em qual... Essa história está em Reis. Aí você começou Reis, você falou, aqui não deve ter nada muito... Não, aí Eliseu viu a porção dobrada. Então, olha o que esse cara viveu. Elias, um monte de milagres, um monte de coisas. E João Batista, e ele não era maior que João Batista. Mas por que ele não fez tantos milagres? João Batista não fez nenhum. João Batista o milagre que ele fez foi do lado de dentro. Trocou corações de homens e anunciou uma mensagem de arrependimento. Então, dons é muito bonito. Você vê a profecia, o cara fala o CPF, o cara sabe coisas que ninguém nunca viu. Mas acaba, né? Eu estou nesse ecossistema cristão há muitos anos. Então, acaba que não fica tão impressionante essa coisa de dons. Porque o cara pode fazer isso e não tá certo com Deus. Ele pode fazer isso e não tá justo. Eu posso entregar uma profecia para você, no meio do Olímpia lá, e lá no interior eu tô. Agora é uma boa hora. Pegar o microfone, todo mundo vai me ver. A profecia vai acertar, mas Deus não gostou. E eu posso esperar acabar o evento lá no backstage, ninguém viu, e falo só com você. A mesma profecia tá reta dos dois jeitos, mas de um jeito, eu digo reta o que foi dito. É certo o que foi dito, porque o dom vai funcionar. Sim. Mas esse dom do lado de fora tem muita corrupção envolvida, várias vezes. Então me impressiona mais o que acontece do lado de dentro. E o que João Batista fez? Converteu corações. Não veio tempestade, não veio nada. Então, nesse pódio de experiências, né? A que eu mais gosto, que eu vivi, foi essa de Boetos lá no meu quarto. Foi meio sobrenatural, porque eu caí da cama. Era uma história assim, eu estava recém-convertido, lutando contra desejo de pornografia na minha cabeça. Eu falei, Deus, não vai dar certo, eu vou cair, eu não aguento. Pensando coisas tal. Minha pele estava literalmente queimando. De lutar contra o pecado. Eu falei, nossa, eu não vou aguentar, Deus. Nossa, para mim não dá, tal. E eu lembrei que eu li nessa Bíblia, Boetos, que significava aquele que vem correndo mediante um pedido de socorro. Lembrei dessa palavra, Boetos. Eu pensei, será que funciona para essas coisas? Eu já vou pecar mesmo, então antes de eu pecar, eu vou tentar, né? Boetos. Falei, vem correndo, Deus, vem rápido, porque eu vou pecar. Eu vou abrir o computador e eu vou pecar. E eu fiquei repetindo esse nome, e tinha um vãozinho assim na minha janela. Não que Deus literalmente entrou pelo vão, que ele atravessa a parede se ele quiser. Mas minha sensação humana, no vão da minha janela, que entrou um peso de unção de Deus, que se chama glória na Bíblia, entrou, e a atmosfera, como se você andar na lua. Né? Quando você anda na lua, você não segue a vida, você tá assim. A gravidade. Eu nunca andei, né? Mas eu tô só... Não sei se alguém andou, mas eu tô só supondo. Você entra assim, impressionado com o que tá acontecendo. Mudou a gravidade. Aí no meu quarto mudou a gravidade. Entrou uma atmosfera tão pesada. Eu caí assim no chão, falei assim, meu Deus. E qualquer desejo de coisa ruim sumiu. E eu fiquei assim, com desprezo, com nojo, com sujeira, sabe? Caraca. E foi uma experiência, eu só falei, Boetos, pedindo aquele que vem
mediante socorro, e ele veio muito rápido, pô, encheu o quarto. Eu pedi com um pouco de fé, mas eu quase não acreditei. Eu não achei que ia acontecer alguma coisa assim. Eu falei, Deus, se der pra ser, beleza, Boetos. Essa foi a experiência até hoje. Eu sempre tô tentando superar ela, né? Falei, Deus. E você já sabia o que significava Boetos? Você já sabia, tipo, que era uma unção de Deus? Ou você simplesmente falou porque você ouviu? Não, eu só ganhei uma Bíblia de estudo, que alguns capítulos tinha a palavra-chave. Eles escolhiam uma palavra que traduz, porque a tradução fica mais rica, né? Grego, hebraico, mais rica. Aí eles escolheram Boetos. Sim. Na tradução literal era assim, espírito, alguma coisa assim. Na raiz da palavra era aquele que vem correndo. Eu só lembrei desse recorte da Bíblia. E falei, então vem correndo. E quando eu fui pesquisar, eu não sabia, obviamente, eu abri em grego. Quando eu abri, eu não Tudo sabia grego lá. Tudo em grego. Aí eu falei, eu preciso lembrar, preciso tentar primeiro acertar como que escreve. Então eu fui ali no Google, ChatGPT, e comecei a escrever formas diferentes de Boetos. Aí encontrei, aí eu achei a palavra no texto original lá e vi a tradução, que é isso. Agora você sabe escrever? Sei. Ó, Sei até pronunciar. como que é? É Boetos. É? É. O TH tem um som meio de thing, né? Uma coisa assim, pelo que falam lá. Nada a ver com o contexto do podcast. Não, mas você é fera. Se você pegar também pra estudar, o Rubens, ele guarda muito, cara. Nossa, ele vai falar daqueles de versículos. Antes do AVC, eu tinha uma capacidade Não, mas você grande tem. de memorização, cara. Agora tá mais difícil. Ele memoriza nomes de pessoas, tipo, eu sou péssimo pra guardar nome. meu Agora, Deus. tem um jeito meio polêmico que eu gosto de ler a Bíblia. Com isso eu tenho que dar um disclaimer. Não quero relativizar a leitura da Bíblia, né? Um evangelho da mãe natureza. Ah, a Bíblia está em tudo. Aí o cara nunca abre. Sim. Mas depois que você vai lendo, sabe as histórias, você vai vendo a manifestação da Bíblia, fora dela é quase como ler. Por exemplo, Romanos diz assim, que a natureza, ela é a expressão viva da glória de Deus. Ela é a prova que Deus existe, tá em Romanos. Paulo ainda escreve, de forma que os que não creem são indesculpáveis. O cara vai dizer no juízo, Deus, não dava pra saber. Pô, tinha um cara lá, Robão, careca lá, podcast, falava de Deus. Mas aí, Deus, esse livro aí, quem que escreveu? 40 autores? Não, vai que mudou, Deus. Não dava pra saber que o Senhor existia. Eu pensei que era controle de povos. Desculpa aí. Eu achei que não existia, não. Ah, Darwin, tão convincente, o macaco, a ameba lá. Pensei que era isso, Deus. Né? Deus poderia dizer, ah, filho, então beleza. Eu não deixei prova suficiente aí, né? Pô, sou invisível. Não tô andando em carne. Você não vê anjo. Os anjos podiam anunciar o evangelho e estava feito o trabalho. Ninguém ia descrer, né? Sim. Um anjo, a descrição de um anjo. Já viu a descrição de um anjo na Bíblia? Você vê um ser gigantesco. Um anjo matou 400 homens. Imagina um anjo com asas, olhos espalhados em todo lugar. O rosto brilha resplandecente. Os anjos ansiavam anunciar esse evangelho. Fazer um podcast que toca as pessoas. Quem que vai duvidar do que esses caras estão falando? Verdade. Um anjo gigante estava resolvido. Por isso que eu gosto desse milagre de trocar corações. Porque Deus podia escolher esse milagre do lado de fora. Sim. Humanoides, ouçam o que os anjos falam. Você vai ter que obedecer, não é por amor, é na marra. O cara é gigante, asa gigante. Você não tem que ter fé para crer nisso. Você tá vendo ali, os anjos falam, eu vim lá do céu, lá o negócio é desse jeito. Você fala, amém. Sim. Mas Deus fez de um jeito que seu coração tem que ser trocado por dentro. E é um homem normal anunciando esse evangelho. Ai, perdi o ponto. Cara, muito bom. Você acha que essa virada de chave, ela acontece para todo mundo como aconteceu para você? Você já viu casos mais radicais ou casos que demoram mais tempo? Porque eu, assim... Como que eu posso dizer, cara? Você sente que às vezes tem um inquilino morando num lugar que não deveria dentro de você? Tem. Ou isso é uma viagem muito louca que eu tenho? Não, tem um inquilino caloteiro. Paulo fala assim em certas palavras, né? Quando ele fala, tem até música famosa descrevendo esse Romanos 8, que é o atrito máximo da mente humana. Paulo diz, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque esse corpo carrega a morte, estamos morrendo, né? O bem que eu quero fazer, né? Ele não faz. Tipo... O bem que eu quero, eu não faço. Eu reconheço que a lei é boa e ela está dentro de mim. Mas o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, que essa lei condena, às vezes eu me pego fazendo. Nessas palavras que você traduziu, né? É uma natureza que mora dentro de você, que tem pensamentos que te puxa. E é uma guerra, um conflito que, de certa forma, é tipo assim... Eu apresentei para minhas meninas Homem-Aranha, né? Para elas saberem o que é cultura. Filme Homem-Aranha 1. Sim, cultura.
E ele termina dizendo assim, my gift, my curse. Meu dom e minha maldição. Porque é uma bênção ele ser quem ele é e fazer o que ele faz. Mas porque ele é o que é, faz o que faz, ele não pode estar com a recompensa da vida dele, Mary Jane. Vai botar ela em risco. Então ela fala, eu te quero. Ele tá desde a 3ª série querendo aquela mulher. Finalmente chega o dia, ela fala, eu te quero, vamos estar junto. E ele olha o chamado dele e ela fala, não posso te ter. Meu chamado vai te pôr em risco. Aí ele fala, meu dom, minha maldição. Então essa maldição que a gente carrega, o corpo dessa morte, de certa forma, eu traduzo assim, é também o nosso dom. Porque se não fosse essa luta constante, você não tinha dependência de Deus. Você só ia numa hora e falava, Deus, acabou. Orgulho, pornografia, zerei tudo, de boa. Você não tem dependência de um relacionamento que te põe de joelho. Essa natureza é põe a carne, de né, que você briga. Você fica brigando com a carne. E quem pode se gloriar? Falar, Rubens, rema mais um pouco que você vai chegar, cara. Cheguei essa estatura aqui, ó. Zerei o jogo. Ninguém pode se gloriar. Todo mundo é miserável dizendo, Deus, me livra de mim. Você condena uma coisa que você acha que é errado, mas você daqui a pouco tá caindo naquilo que você condenou. E não estou justificando uma vida de pecado produzido. Sim. Ninguém é chamado a viver produzido. Mas pecado acidental, coisas. Mas é que assim, exatamente, cara. Porque, por exemplo, é muito mais fácil você controlar o ato depois que você entende e ter o temor por Jesus. Mas eu não consigo ter 100% de controle na minha mente. Sim. Não consigo. Mas acho que ninguém, né, amor? Então, mas nesse papo que eu quero chegar, porque isso começa a ser um pouco mais simples, pra eu não sentir tão merda como eu tô me sentindo. Um dia eu perguntei... Pô, será que a galera é assim também? Eu queria um dia ter esse papo com você, com o Leandro, porque eu sei que vocês passaram por coisas, falar assim, mano... Papo de homem, sabe? Eu acho. Bem assim, tipo, mano, o cara que as drogas te levaram a ser... Sabe, lembra daquele cara escroto que você não gosta dele, que você quis matar ele? Sim. Ele ainda existe em alguma porção do seu ser? Ele ainda, de vez em quando, ele ainda tenta se manifestar em você? Não na atitude que eu sei que não. Sim. Mas às vezes acho que algum pensamento assim, tipo, exemplo, nossa, cara, também, era bom demais quando eu fazia, tipo assim... Eu tive uma fase negra recente da minha vida em que eu também estava seduzido por drogas. E eu lembro o que eu pensava quando eu estava sob o efeito da droga. Sabe? Sim. Eu lembro para onde meu pensamento ia, as coisas que eu imaginava, viagem total e tal. E eu não queria nem que esse cara existisse mais, entendeu? Porque na época era bom, mas hoje para mim é o que você falou, é meio sujo, é um negócio meio bobo, tá ligado? Mas conta pra ele a parte que quando a gente foi... Não, você foi, né? Pro Mr. Olímpia mesmo, que começa a subir, né? Tipo um ego, uma coisa assim, né? Que você tinha falado. Que aí que falar, não, o Rubão de antes eu não quero. É porque é uma coisa meio que normal, porque, por exemplo, o meio que eu tô, né, é um meio de exposição de corpo, é um meio de elogios, de quem tem a patente mais alta, quem que manda mais, quem tem mais visibilidade, coisa do tipo. E quando eu trafego por esses meios agora, eu começo a ser novamente, não tentado, não é a palavra tentado, mas eu começo a ser lembrado de quem eu me tornei nesse meio, das recompensas que eu tive por ser quem eu sou nesse meio. E elas já não me seduzem mais tanto, mas elas me acessam. Sim. Elas vêm de novo, tipo... Caraca, um cara entrar numa fila pra tirar uma foto com você, você olhar naquela fila e falar assim, mano, esse cara tá aqui por minha causa, mano. Sim, mexe um pouco com o ego, né? Pouco. E eu acho idiota hoje. Não por quem tá lá. Eu acho idiota eu pensar isso. Sim, mas é que você se apegar nisso, né? Na verdade, eu acabo olhando para aquilo com muito mais carinho do que eu tinha antes. Ver que um cara parou o tempo dele para vir tirar uma foto comigo, eu me sinto ainda mais lisonjeado hoje, eu sinto mais prazer ainda em receber Mas esse cara. Que às vezes esse pensamento vem, né? Nossa, o pensamento vem, nossa, o cara tá aqui por minha causa, mano. Sim. Entendeu? E acho meio besta, tá ligado, esse negócio. Sim, não, tem duas coisas, né? Uma, eu tive essa sensação com o Schubert, né? Que é pastor do meu pastor Leandro, o Schubert é pastor dele. E o Schubert é um tipo de ser humano, assim... para mim é como se fosse. Não tô falando que sim, a Bíblia já tá escrita, ninguém soma nenhum vírgula, nenhum tio lá. Mas Hebreus fala os homens quais a terra não era digna, que eles pisassem nela. Para mim o Schubert é tipo isso. E não é um orgulho tribal, não. Ah, então o pastor dele não, pode ter vários outros. Mas ele se parece tanto com Jesus. Aí um dia, num tempo muito assim, só eu e ele, eu falei, Schubert, entre nós, você não peca mais. Que pecado, que mal esse ser humano pode produzir. Já fiquei 20 dias com ele numa casa dele em Delray uma vez. E tipo assim, você fica vendo, esse cara é perfeito.
Esse cara não Sim. tem nenhum, esse cara faz o café, esse cara honra Jesus, acontece o trânsito, esse cara não se irrita, esse cara tá sempre orando pelas pessoas, no mover. Eu falei, Deus, esse cara zerou o jogo. Ele não tá lá lidando com a carne, mas nem Paulo não zerou. Né? Paulo tá lá sofrendo com isso. Eu falei, Schubert, você não peca, fala a verdade. Ele, cara, você peco? Eu falei, não, o que você faz? O que acontece? Ele, cara, minha mente produz muitas vezes pensamentos horríveis, tal, de drogas e coisas, e cara, eu estou sempre lutando contra essa natureza. Mas assim, como que eu vejo também, Rubão, uma parte muito boa, inclusive estava pensando esses dias, você não luta exatamente com mais aquele produto que nossa natureza gera, droga, não luto mais, esqueço que existe. Sim. Mas o que me gerou aquele uso? Isso foi produto de uma raiz. A raiz, de certa forma, era tipo assim, ter um prazer. Ter um prazer. O coração do homem nunca tá bom prazer. Você quer mais. Eu pensei esses dias, almocei. Aí eu amo um café depois do almoço. Também amo chocolate 70. E também tinha um sorvete em casa e tinha um cookie. O que eu quero? Tudo. Sim. Um prazer atrás de outro na boca. Almoço, chocolatinho, delícia. Agora vamos para um café, mais prazer. Aí o café fica com gosto, agora toma uma água, vamos para um sorvete, eu deixo a boca gelada, açúcar gostoso. E agora vamos para um cookie, que daí ele é sequinho, polvilhado, aí ele abre espaço para água com gás. Assim, se deixar, eu fico o dia inteiro atrás de prazer. Sim. Eu vou procurar na droga? Não, mas de outro jeito. Então, não tô falando mal dessas 4 coisas, mas eu não me deixei. Falei, não, escolhe uma. Falei pro meu inquilino, escolhe uma. Chocolate e café não é errado. Né? Mas ele falou, não, mas por quê? Por que esse mecanismo de funcionamento? Prazer, mas não tá bom. Prazer de ter 2 filhas, da minha casa tá animal, tá tudo legal. Se contenta com isso. Não, quero mais. Quero um chocolate. Ah, então come. Não, quero um sorvete. Não, chega. Sim. Então essa natureza Sabe como que eu trato isso? Ontem, inclusive, eu estava numa mentoria sobre alta performance. Eu estava dando uma mentoria para um grupo de empresários do Brasil sobre alta performance. E eu falei para eles que mais importante do que a alta performance, é importante você ter auto performance. Que é você performar nas coisas que você permite se performar. Que é você entregar para você as coisas que você precisa, não as que você quer, no final das contas, né? Sim. Desculpe. Então, é muito interessante isso, porque faz total alusão ao que a gente chama de mecanismo de soma zero dentro da nossa ciência, né, de nutrição. O que é mecanismo de soma zero? Que é assim, o cara entra em dieta. E como que funciona uma dieta? Vamos supor que o Gustavo precisa de 2.500 calorias por dia para ele viver. Eu crio um déficit para você emagrecer ou um superávit para você ganhar massa, certo? Então, vamos supor que você quer emagrecer. Pego 2.500 calorias e tiro 500 calorias por dia. De 2.500 você foi para 2.000. Logo, você está em déficit calórico, você vai emagrecer. Só que você faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias. Você tirou 2.500 calorias da sua semana. Só que chega no sábado, além das 2.500 calorias que você podia comer, você enfia o pé na jaca e come mais 2.500 calorias. Ou seja, você fez um mecanismo de soma zero. Sim. Porque, inevitavelmente, tudo que você gerou de déficit ali, você acumulou num único dia. Então, se você não cuidar, você vai se auto-sabotar toda vez. E em tudo, não só na comida, né? Porque tudo que atende sua carne acaba te auto-sabotando no final das contas. Sim. Faz sentido? Não, faz total. E ainda eu acho, quando a gente vai amadurecendo na fé, fica uma guerra até mais sutil, uma guerra fria, silenciosa, porque não é contra os inimigos evidentes, droga, essas coisas não. Uma traição, sei lá, eu nunca também lembro que existe, graças a Deus, eu não penso, vou trair minha mulher, não sou tentado com isso. Mas é uma guerra assim, os mesmos mecanismos que te faziam buscar nessas coisas ilícitas, eles estão na sua natureza, mas ele é esperto, agora ele vai buscar em coisas lícitas, senão é do demônio, senão é errado demais. Então você busca, sei lá, o seu mecanismo de ego. Você pega os aplausos, pega pra você. Como que um pastor usa o ego? Na droga, era vendendo mais. Se você vende mais na biqueira, você tem mais, né, mais reputação ali. Aí, o mecanismo de ego do pastor tá ali ainda. Não se converteu esse mecanismo. Só se converte no corpo glorioso que a gente recebe um dia. Só que agora não na biqueira, mas agora recitando o versículo para impressionar. Pregando mais que o outro, revelação mais pesada. Esses mecanismos, todo mundo é refém deles. Por isso que Paulo fala, quem pensa que está de pé, ora para não cair. Porque o ego, se não te puxa para o mundo, dentro da igreja te puxa de outro jeito. O desejo de prazer não te puxa para droga, te puxa para assistir 1000 horas de série que não é normal.
Seus filhos vão pagar esse preço, sua esposa vai pagar, seu trabalho, sua saúde mental. Alguém vai pagar o preço, só que não é ilícito. Então não dá para perceber. Rede social, né? Mas é um lugar que Deus deveria te suprir, a família que Ele te deu, a natureza que Ele te deu, que expressa a glória dele, os amigos. Isso deveria te trazer satisfação e não estou falando mal de assistir, né? Eu assisto alguma coisa. Mas às vezes você se rende a sua carne, apaga tudo isso e fica lá 1000 horas fazendo uma coisa. Sim. E não tem quem zerou. Paulo não zerou essa guerra? Ô, Gu, você tem o seu tempo todo dia. Você ora certinho, tem o seu tempo com Deus? Disciplinadamente, não. Não? Por exemplo, de hora a hora eu faço isso, não. Você, tipo, faz a hora que... Eu sigo sem querer uma coisa de Spurgeon. Disse em alguma entrevista assim. O que é Spurgeon? Spurgeon é um pregador do século passado. Ah, tá. Spurgeon disse assim: eu não oro mais do que 5 minutos, mas não fico 5 minutos sem orar. Uau. Não é uma religião a seguir, mas é um ângulo. Tava falando, fechando o looping da Bíblia. Eu não tenho um tempo exato das 9 às 8. 9 às 8. Como que ele faz isso? Ué, das 9 da manhã às 8 da noite. Cara, o Benjamin Button, velho. Mas já fiz isso por período. Sei lá, pode ser um mês que eu invento e falo, não, todo esse mês eu vou fazer. Mas hoje a coisa de Bíblia, eu leio ela muito nas coisas criadas, na natureza, o esporte. O esporte tem muitos códigos de Deus. Eu estava comendo melancia, essa semana eu leio a Bíblia na melancia. Como eu falei, não quero relativizar o evangelho. Ah, a Bíblia é mãe natureza. Não, você tem que abrir. Mas a natureza, eu pensei, olha que ironia, né? A parte mais doce da melancia está em cima. Embaixo é menos doce, menos agradável. Mas onde mais tem nutrientes, e aminoácidos, e BCAA, e várias coisas. Naquela parte que não é tão doce. Sim. Ironicamente, se parece com a vida. Nas partes que são mais fundas e menos agradáveis, é onde tem mais proveito. O que eu leio? Eclesiastes: na casa de festa há desperdício, na casa de luta há proveito. E Romanos fala sobre isso. Nas coisas criadas estão expressas a glória de Deus. No esporte, você está lidando lá com fagulhas de Deus. Deus falou para o homem: tenha domínio próprio, governa sua alma, governa seu corpo. O esporte te exige praticar isso, né? Ah, eu não quero comer chuchu. Não é de querer. É de comer. É o que tem que fazer, faz. Paulo ensina isso para a igreja. Paulo fala, gente, os atletas desse mundo têm alta disciplina e rigor para ganhar no fim uma coroa corruptível. Acaba os troféus, os patrocínios se corrompem. Paulo fala, a nossa coroa é incorruptível. É uma coroa eterna. Como que vocês demonstram menos disciplina do que os atletas dessa era? A coroa deles acaba, a nossa não. Então tem uma alta performance para Deus. Então cada mundo, o mundo do esporte, o mundo da nutrição, o mundo do café, cada um desses mundos, quando você sabe assim bastante de Bíblia, você acaba vendo a Bíblia neles. Então eu não tenho 1 hora por dia a Bíblia, mas sem querer eu tô no carro, eu tô com ódio do cara do lado. Eu leio e falo, não, quando você quiser confrontar um inimigo, trata ele bem. Assim vai amontoar brasas na cabeça dele. Em vez de xingar, que é o que ele merece, você fala, não tem problema. O cara fica, mas fechei o cara, quase que eu um acidente. Então a Bíblia Acho vai que era o Rubens no caso. Você era o cara que Rubens fechou e não dá certo. Tabaté, né? Você dá certo. Aquele vídeo, Taubaté, significa cidade sem seta. Esse vídeo eu achei muito engraçado. Esse Mano, é muito ele. Aquele vídeo desse foi o Tapa-Olho Experimental. Você conheceu ele? Não. Taubaté? Não. É um Ele faz comediante um que vídeo. ele retrata cada morador de cada cidade do Vale do Paraíba. É Você muito tem que ver bom esse cara. isso. É muito Isso bom. é muito bom. Nossa, gente, tá aqui quantas horas aí, ó? 1h23. Caralho, Nossa, já cara, fazendo vou um liberar podcast. você, tá bom? Já Agora fazendo que podcast de engrenou 1 pra hora. mim. No começo eu tava pensando, não tá muito legal a minha parte. Agora que tá ficando mais legal, né? Pô, Não, demais, a gente cara, tem gostoso. a gente tem feito o seguinte aqui, Era cara. 1 hora só de É, a podcast, gente eu vi tem que já feito 1 acabou hora de ali, ó, que ele podcast. clicou. E a gente tem convidado as pessoas a retornarem pra continuar o papo, porque eu sei que, mano, senão eu vou tomar, a gente vai ficar aqui até... Faz parte 2. É, parte 2. Não, mas a gente tinha que fazer esse, né, que a gente tava conversando em off ali pra trazer pra temas, sabe? E aí a gente É, tipo, faz um tema faz um específico. tema e Sim. discute sobre. Sim, você aceitaria, Gustavo? Claro. A sua agenda, Vamos sua começar a vida? marcar com ele, amor, porque daí a gente aprende mais, entendeu? Com Todas as certeza. dúvidas que a gente tiver da Bíblia, vamos marcando Não, assim, os aí cara- chega aqui, Os ó. caras estão aí, a gente tá tendo um bereanos exclusivo aqui, filho. Aí Anotar no caderninho, tira. É verdade, isso que eu tenho que fazer, A cara. da audiência próxima tem vez. que gostar da gente, né? Gostar de Sim. mim e falar, traz o Gustavo mais. Com Sim. certeza.
Com certeza. Ah, mas a Senão, gente se só gosta, não tem problema. Se só eles não vocês gostam. gostam, vamos lá comer pizza, tomar vinho lá É na verdade. casa, né? Pro povo não ter que ficar aguentando Bom, os bom crentes. também, bom também. A gente É faz o verdade. segundo tempo lá mais Com exclusivo. certeza. Ô, Gu, eu queria agradecer, cara, de verdade. Acho que tem muita coisa pra gente tratar ainda. É muito rico o papo com você sempre. Eu queria deixar você à vontade para se despedir da galera aí e mandar o seu recado. Qual câmera? Essa aqui, ó. Pessoal, muito obrigado por ter participado, dado sua atenção, audiência. Tomara que foi bom para vocês, né? Foi uma entrevista a queima-roupa, né, Rubens? Como é, né? Como Tem que ser assim, né? raiz. Tem que ser. Então, tomara que foi bom, até que a gente se entendeu, né, Dora? Aham, né? Não Até que não esqueci foi muito, muito. né? Eu não deixei vocês dois conversando sozinho, porque né? tem um juiz Imagina, na- não, que gente, pauta fala aí, deles. vocês querem um podcast só nós dois, né, É mano? uma coisa colocar um confuso sobrinho e sei lá, outra pessoa trocando ideia ali, os É dois. verdade. Então, até que deu para lembrar os pontos. Então, tomara que foi bom, tomara que o pessoal gostou. Deus abençoe muito. Tomara que Amém. serviu, edificou, abençoe vocês. E até a Amém. próxima, quando o Rubens chama, a gente aparece. Com certeza. E é isso aí, minha galerinha linda do coração. Muito obrigada. Até a semana que vem. Fica com Deus. Dá um stop aí. ó. Foi, João? Yeah. Gravou? Por favor. Nossa, tava Aqui, ficando né? muito bom esse final. Eu tava agora engrenando Pela- um momento legal. É isso. É,